Boa noite, pessoal presente, pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Aqui estamos mais uma vez unidos, estudando, porque as nossas palestras são temas espíritas que eu procuro trazer para o nosso dia a dia, trazer os ensinamentos de Jesus, tudo que ocorre, os fatos que ocorrem no dia a dia, a gente pega, pinça e traz o que a doutrina espírita pode explicar para nós. Então o tema de hoje, pecado e castigo, que isso aí nos acompanha, a maioria de nós acompanha desde a nossa infância. Esse medo, o castigo de Deus, o inferno eterno, aquele terror que nos é uma ideia que está arraigada dentro de nós, de muitas e muitas encarnações. Nós trazemos conosco na nossa bagagem espiritual, nós trazemos nas nossas vivências. E chega um momento que é preciso, já da nossa evolução, da nossa transformação, chega um momento que é o momento de deixarmos esses conceitos para trás e seguirmos adiante. Esse é o sentido da lei do progresso, evoluímos. É o que a Terra está prestes a acontecer, começando, saindo do mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. É nesse caminho. Então nós precisamos afastar esses conceitos ainda que foram agregados pela lei do homem, que não tem nada a ver, que Jesus veio modificar, mas que a igreja foi lá em Moisés de novo e trouxe esse conceito. Estamos carregando essa culpa, podemos dizer assim, que nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui hoje. Agora, gente, como é muito ingênuo a gente pensar que Deus pune, e a maioria das pessoas acha que Deus é um ser vingativo, ou seja, nós colocamos uma forma humana em Deus, e esse vingador é aquele que é ofendido, e quando ele se ofende, ele vinga. É uma ideia esdrúxula que ainda acompanha as pessoas. Deus castiga, Deus perdoa. Não, gente, Deus não castiga e não perdoa, porque Ele não se ofende, jamais. Ele não vai castigar porque ele não foi ofendido, e não vai perdoar porque também não foi ofendido. Aí nós vamos entender o porquê que a gente se ofende. Então, quando acontece conosco as situações aflitivas que são inerentes ainda de espíritos imperfeitos que somos, estão na caminhada. Fomos criados simples, ignorantes, e fomos caminhando devagarzinho, com várias, inúmeras existências, tirando a escabrosidade, aquela dureza. A cada encarnação, o objetivo é esse, é apararmos um pouquinho. Muitos não conseguem. Nós também, pode ter certeza, nós devemos ter falhado em muitas encarnações e voltamos até que o momento chega. Então, quando eu digo muito, eu sempre digo aqui, eu não sei qual palestrante espírita que eu ouvi uma palestra dele, ele disse, para que nós encontrássemos a doutrina espírita agora, nessa encarnação, a semente deve ter sido plantada 2 ou 3 encarnações atrás, para que tudo tenha o seu caminhar seguro, lento, mas seguro, sem retrocesso. E chegou o momento que essa semente brotou, estamos aqui. Então não tem mais volta, porque agora nós sabemos de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. Sabemos das dificuldades de relacionamento, tem uma razão de ser, das afinidades, tem uma razão de ser, das antipatias, tem uma razão de ser, e com esse entendimento nós vamos procurar fazer daquele saco de limões uma limonada, ou seja, vivermos o melhor possível. Então, castigo não existe. Deus não castiga, jamais. Deus, um dos atributos de Deus, que nós aprendemos, que está lá no início do livro dos Espíritos, é bondade e justiça. Bom e justiça. E é muito simples a gente pensar nisso. Nós que somos pais e mães,
Por mais que o filho da gente dê o maior trabalho do mundo, nós queremos o castigo eterno para ele? Jamais, jamais. E como Deus, então, que não se ofende, vai condenar alguém a um sofrimento eterno, em detrimento de outros, naquele céu ocioso que não se faz nada? São coisas para a gente se pensar. E o espírita é, por natureza, um filósofo, ou seja, a filosofia é questionando as situações da vida que nós vamos aprendendo e vamos fazendo a nossa convicção. A convicção é aquilo ali que você faz. Isso por que isso? Deus é bom. Premissa: Deus é bom. Se Ele é bom, Ele não pode castigar ninguém. Ele vai dar chance. E o que é a chance? A nova chance é a oportunidade. Se você não conseguiu nesta encarnação, você tem a oportunidade de renascer no novo corpo para quitar a sua bagagem e acrescentar mais virtudes, eliminar deficiências morais e acrescentar virtudes. É esse o objetivo. É isso que a doutrina faz. Não impondo nada. Isso é muito bom dizer. A doutrina espírita não impõe nada, apenas expõe. Por que ela não impõe? Porque nós, quando entramos no reino nominal, nós ganhamos o pensamento contínuo e a liberdade de escolha, ou seja, o livre-arbítrio, que vão gerar causa e efeito. Então nós temos a liberdade. Você aceita ou não aceita. Agora, se não aceitar, pergunte por quê. O que tem que você não compreende? Porque a fé espírita, a fé raciocinada, nasce da compreensão. Você tem que compreender para crer. Se não compreender, não tem como crer. Tem uma compreensão que fala. Então sempre tenha em mente atributos de Deus. Um dos inúmeros atributos: bondade e justiça. Não privilegia ninguém. Ninguém. Todos têm a mesma oportunidade. Então, errou, falhou. Somos imperfeitos. Estou condenado? Não. Vamos trabalhar para seguir adiante. Esse é o nosso objetivo. E aí tem a história que passaram para nós sobre o pecado original, que foi um dogma, criado pela teologia humana. Então advém daquele espetáculo mitológico, mitologia, história de Adão e Eva no paraíso, que teriam desobedecido uma ordem divina de Deus e atraíram para si, por essa desobediência, o castigo de Deus, que foi transferido para toda a humanidade. Quer dizer, nós já nascemos, de acordo com a teologia católica, cristã, que nós já nascemos com o pecado original. É uma maldição que já vem conosco. Gente, resumindo, volta para Deus, atributos dele, não podemos esquecer, bondade e justiça. Então, esse pecado original é algo, uma crença, podemos dizer, infantil. Não tem como a gente entender esse pecado, que é uma represália divina, que vem através de morte, das pessoas que nascem defeituosas, das doenças que chegam, são resultado desse pecado original. Quer dizer, que nós traz na nosso DNA essa transgressão que seria de Adão e Eva. Olha, gente, tudo então é culpa do pecado original. Foge da razão, da lógica e do bom senso, que esses três são o tripé da doutrina espírita: lógica, razão e bom senso. Tudo que não se enquadra nem na lógica, nem na razão, nem no bom senso, nós não podemos ter. Porque é assim que funciona. A convicção nossa é essa, tem que preencher. Por que eu creio? Por isso. Kardec diz que a fé é aquela que encontra a razão olho a olho em qualquer situação, em qualquer época da humanidade. Encara tranquilamente. É isso que vai vendo
que esse pecado original nada mais é que uma história lendária de Adão e Eva. E o que o Espiritismo pensa disso, do pecado original? Vamos analisar agora, usando o quê? Razão, lógica e bom senso. Então, perante a justiça divina, podemos pensar assim, o Espiritismo recusa essa ideia de transferência de responsabilidade dos atos errados por outros. Porque aqui, quem errou foi quem? Adão e Eva, de acordo com e dizem. Então, eles erraram, e você que está assistindo, vai pagar por isso, por erro dos outros? É a primeira coisa. Todos os nossos atos são pessoais, intransferíveis. Cada um é responsável pela sua vida. Eu sou pela minha, como cada um de vocês é responsável pela sua vida. É a primeira coisa. Então, se eu tenho livre-arbítrio, eu escolhi, eu sou responsável pelas minhas escolhas. É óbvio. Faz parte da justiça. Ele nos deu liberdade de escolha. Agora, toda escolha gera uma consequência. É óbvio. Então, se eu escolhi mal, a consequência com certeza vai ser da mesma intensidade. Mal também. Por isso que a gente tem que entender. Então, que esse sentido de pecado original, ou seja, nada mais nada menos, são as deficiências nossas que reencarnamos, é a bagagem nossa, dos erros passados, possíveis erros, que nós não assumimos a responsabilidade, não resolvemos em outras encarnações e trazemos conosco para que seja resolvido aqui agora. Às vezes aquele relacionamento difícil, um filho difícil, um marido difícil, uma esposa difícil, uma sogra difícil, um sogro difícil, todo esse burburinho não é por acaso, são situações de relacionamentos que precisam ser resolvidos. Outros usou muito mal o dinheiro, fez miséria daquilo ali, volta numa situação em que o dinheiro é difícil para valorizar, crescer espiritualmente. Outros no poder fizeram coisas terríveis, volta analfabeto, maltrapilho às vezes. Castigo de Deus? Não, opção de escolha. Porque o espírito, para reencarnar, tirando as reencarnações compulsórias, são poucas que quem escolhe o tipo de reencarnação são os nossos mentores, mas a maioria, medianamente falando, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. E lá, quando somos apresentados aos nossos, quem vai ser nosso pai, nossa mãe, que aceitaram nos receber, uns aceitaram só receber e doar para outro que vai criar, tudo faz parte daquela história. E ali nós temos, abre-se o leque da nossa vida, desde das primeiras encarnações, e ali, vamos ver, olha, aqui tem essa deficiência que precisa ser trabalhada, tem essa e essa e essa. As pessoas, não, vou levar tudo, não. Vai levar aquilo que você pode, tem condição de suportar. Então, nessa encarnação, o teu propósito vai ser esse. Você vai conviver com dificuldade na família, com dificuldade na vida profissional, com dificuldade para o dinheiro, tudo isso faz parte. Mas você, lógico, estará sempre amparado. E como ocorre esse amparo? Todos nós temos espíritos familiares, que são denominados anjos guardiões, que nos acompanham desde a nossa geração, por toda a nossa existência. Mas para estarmos conectados com eles, nós precisamos estar com pensamentos bons, com atitudes boas, para que haja essa conexão rapidamente. Se nós estivermos bloqueando, persistindo no mal, fica dificuldade muito grande esse amparo espiritual que todos nós temos. Isso é para se pensar. Então, gente, como que ficou pior isso? Falei no começo, lá de Moisés era um Deus vingativo, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque naquela época o povo desvairado que era necessitava de uma figura de um Deus que dominasse e contivesse a turba violenta. Precisou. 1500 anos mais ou menos depois chegou Jesus e já mudou totalmente. Já disse que o amor seria assim. Veio Jesus pregando o amor. Com a medida que medir serás medido. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra.
reconcilia-te com teus adversários, quando estiveres aqui, tudo isso aí. Mas, lógico, a hora que o cristianismo começou a expandir, os olhos dos governantes romanos abriram como instrumento de dominação e tomaram conta do cristianismo e criaram o catolicismo, né? Que aí foi. E como instrumento de controle, de segurar a turba, na Idade Média, a Idade das Trevas, podemos dizer assim, foram buscar lá em Moisés a ideia do pecado e do castigo. Foi criado nessa época. Ó, você pecou, só nós temos a capacidade de perdoar. Se nós não te perdoarmos, você está condenado ao inferno eterno. E o medo, o terror. Então você tem que ser aqui, você tem que fazer isso, senão, se um padre, por exemplo, alguém excomungasse alguém, a pessoa vestia aquela culpa, mesmo que não tivesse, e não vivia mais. A excomunhão, que era muito, na minha época de criança, ainda existia isso, excomunhão. No caso, hoje não sei se existe mais. Essas coisas aconteceram. Então, essa ideia, a igreja resgatou na Idade Média, que se nós não pagássemos as nossas faltas, estaríamos condenados ao fogo eterno. Então, essa concepção foi transmitida de geração em geração. Nós vivemos isso. Eu, na minha infância, eu tinha terror, de medo do inferno e do céu. Medo que meu pai e minha mãe fossem para o inferno. Medo que meus irmãos fossem para o inferno. Minhas avós fossem para o inferno. Terror, purinho terror. Então, tudo isso que eu só vinha compreender a lei de causa e efeito, entender o sofrimento, entender as dificuldades, entender a diversidade de situações que nós vivemos, diversidade de raças, de situações econômicas, tudo de relacionamento, tudo isso aí, depois que a gente vai usando, conhecendo a doutrina de uma forma clara, sem fanatismo, objetivando, respeitando-se a opinião alheia, é fundamental. A doutrina não faz proselitismo, não vai passar pessoas para se tornar espíritas, jamais. Acolhemos quem chega, nos procura, procurando explicações lógicas, e essas explicações usando sempre o tripé, lógica, razão e bom senso, nós passamos, expomos para a pessoa a decisão é de cada um. É isso que é importante para a gente entender. A gente não se preocupa com quantidade, mas de qualidade. Porque o verdadeiro espírita, como diz Kardec, não é aquele que é perfeito, é aquele que está batalhando todos os dias para dominar as inclinações más. O que são essas más inclinações? São um reflexo do materialismo que nós trazemos de outras vidas, que é uma bagagem pessoal e intransferível, bagagem nossa, não podemos escapar, mas temos que trabalhar. Então, aí a gente entende que não tem castigo de Deus, que Deus não está castigando, que nós somos reflexos das nossas livres escolhas, que ninguém nos obriga a escolher. Eu escolho. Ah, fulano, não. Fulano pode ter dito para você, mas se você falar eu não quero, acabou. Então não culpemos ninguém pelas nossas escolhas. Eu não gosto da palavra culpa. Responsabilidade. Não responsabilize ninguém. A palavra exata é responsabilidade. Então, fiz escolhas, sou responsável por elas. Vamos ver o que a gente tem que fazer para que a gente possa levar a vida adiante, vivendo um dia de cada vez, vivendo bem, limpando o nosso íntimo, todo o lixo de ódio, inveja, rancor, tudo isso é bobagem, que não leva a nada, falta de perdão, carregar ódio, às vezes por décadas, às vezes a vida inteira você carrega um fardo pesadíssimo, que vai só nos atrapalhar quando abrimos os olhos do lado de lá. Então, gente, podemos dizer que o Espiritismo nos dá uma visão amadurecida, que observa essa questão de uma ótica boa, essa visão do pecado que não existe. Existe a responsabilidade de escolha. É isso que nós temos.
Errei, mas quem não erra ainda? Quando formos espíritos evoluídos, lá nos mundos felizes, não precisa de nada, porque a gente não vai errar nunca, porque já está da nossa índice, já quitamos essa parte negativa, estamos só na parte positiva, é assim que acontece. Então, gente, é isso que Deus nos dá. Nós não damos oportunidade para os nossos filhos, sempre. Nós que somos imperfeitos, todos. A filha errou, o filho errou, então você vai jogar na sarjeta? Não. Vamos acolher, lógico, sempre a gente dá. Então errou, nós vamos expulsar de casa? Isso não existe mais. São seres perfeitíveis, ou seja, estamos a caminho da perfeição, somos fáceis. Mas a mudança não depende de ninguém, depende de nós entendermos, compreendermos a vida, compreender que cada ação nossa, cada pensamento nosso vai gerar uma consequência. Nós temos toda a condição possível de trilhar as nossas escolhas e escolhendo cada vez melhor. É esse o nosso objetivo, escolher bem para seguirmos sempre adiante. Então, por quê? Porque Deus é infinito amor. Tirem da cabeça essa ideia de Deus vingador, vingativo. Não, Deus é amor. Deus não perdoa de modo algum, porque Ele não se ofende. Então, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, feito isso, a gente errei. Tudo bem, todos nós, em algum momento da vida, vamos tomar decisões que lá na frente vão puxar, né? Errei e errei feio. O que eu posso fazer? Eu posso assimilar isso como culpa, vestir esse peso da culpa e deixar de viver. Vou ficar mergulhado, não vou viver mais, não vou sorrir, não vou ter nada porque eu errei. Carregar uma culpa o resto da minha existência. É isso que a doutrina ensina, é isso que o Evangelho ensina, é isso que Jesus. O que Jesus falava quando ele curava alguém? Vá e não peques mais. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Chance sempre. Então nós temos que apagar a ideia de culpa de uma família. Não podemos. Porque a culpa também, assimilar essa culpa, não vai resolver nada. Se eu posso eliminar a culpa agora, eu vou ganhar etapas para a próxima existência. Quer dizer, eu vou quitar enquanto eu estiver aqui. Como nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos chegar lá. Então, nós na doutrina espírita, nós podemos dizer que nós não somos culpados. Coloque isso na cabeça. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso é muito importante. Há uma grande diferença disso. Responsável. E devemos responder pelas nossas ações. É óbvio. É da justiça divina. Da chance de responder. Não através de castigo. Famigerado castigo. Não. Pelo castigo não tem castigo. Mas através de mecanismos que nós sabemos que nos levam, primeiro, à conscientização das nossas atitudes equivocadas. Vamos conscientizar. Eu errei. Puxa vida, eu já tenho que conscientizar. O que eu preciso fazer? Algo natural. Reparar. De como? Vamos reparar. Sou responsável, eu fiz. Se eu ofendi alguém, chegou, eu preciso reparar isso aí. Eu vou pedir perdão, ver aquilo que eu possa ter feito de mal, fazer tudo possível para quitar isso aqui enquanto a gente estiver aqui. São pequenas situações. A gente precisa fazer pequenas coisas, mas é das pequenas coisas que nós aprendemos a nos responsabilizar pelas grandes coisas. Quando nós habituarmos a refletir as pequenas coisas, errei, puxa vida, fulano, eu fui grosso com você, não quero fazer isso, estou me sentindo mal, você me pediu desculpa, tal. E quero ser seu amigo, tudo pronto. Você cria um hábito. O vício não é um hábito que foi cultivado dia a dia. Por que não cultivar coisas boas dia a dia também para eliminar o vício? Criar bons hábitos. Então, bons hábitos de cair no orgulho, o egoísmo, e baixar a bola, igualarmos a todos, porque nós ninguém é melhor do que ninguém, nós somos todos iguais. Então não adianta subir no tamanco, achar que é melhor e pode fazer expandir o seu orgulho, isso não leva a nada. Então,
Esses equívocos, que nós dizemos, os erros, são parte do processo de aprendizado. Então, quando vem o erro, podemos dizer assim, é uma mola propulsora da evolução. Porque a gente aprende com o erro também. Quando nós nos conscientizamos que erramos, a conscientização daquilo não vai permitir que eu repita aquela mesma atitude, porque já está calada, isso aqui não é legal, não está bem, não está de acordo com os parâmetros da lei divina, e eu já estou consciente disso, então aquele erro já está eliminado. É isso que nós devemos entender. Então essas experiências, cada vez que a gente erra, se conscientiza, vamos, se precisar espiar, reparar, nós estamos evoluindo. Então a ideia do pecado já acabou, e a ideia do castigo também acabou. É isso que a gente tem que pensar racionalmente para a gente entender, porque o objetivo da lei divina não é punir em modo algum, mas o que tem? Educar. Precisa educar. Quando nós aprendemos, nós não fazemos mais aquilo. Se nós aprendemos a tabuada, nunca mais se esquece da tabuada que nós aprendemos lá antigamente. Nem sei se alguém já ensina tabuada na escola, mas eu tinha que decorar. A professora tomada de 2, semana que vem de 3, de 4, até de 9. É assim que a gente fazia. Então, educando, fazendo. O que é educação? É fazer com que cada pessoa não repita mais os mesmos erros. Não pela punição, mas pela conscientização. É assim que funciona. Eu sei, isso aqui é errado. Então, se eu fizer de novo, eu já sei a consequência que vai me dar. Por que eu vou fazer? É a mesma coisa, você abriu a casca de banana, você vai, pisa, cai, você vai de novo, pisa de novo, se em vez de desviar, você vai cair todas as vezes. É essa que a gente pensa, nós devemos pensar, arguir, questionar, isso que é importante na vida da gente, porque é assim que nós vamos mudando a nossa conduta. Como que nós fazemos isso aí? Esse processo de responsabilidade, de tirar a culpa, Kardec traz para nós, lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, se não me engano, no item 16 ou 17, que fala qual o processo que nós possamos usar para aqui, nessa encarnação, nós possamos quitar os nossos equívocos. Primeiro, o arrependimento. Quando que ocorre o arrependimento? Quando nós reconhecemos a nossa falha. Reconheci, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu feri, eu magoei. Por que eu fiz isso? Arrependi. A expiação, que é quando você vai refletir sobre o que fizemos. Às vezes aquilo traz o sofrimento. A expiação traz o sofrimento. E a reparação. Então, arrependimento, expiação e reparação, que é o final do processo. É quando nós alteramos os nossos passos, né, e corrigimos o ato falho. Não se esqueçam, arrependimento, expiação e reparação. Observe a lógica dessa proposta, porque nessa proposta do arrependimento, da expiação e da reparação, todos saem enriquecidos. Nós, pelo amadurecimento, e o outro, a quem porventura prejudicamos, por ser valorizado por nós consertarmos os nossos enganos. Então, cria-se uma empatia entre ofendido e ofensor. É esse o nosso objetivo. Vocês já viram? Pecado já não tem mais. Castigo já não existe mais. Deus não castiga. Isso aí é um fato que nós tivemos que tirar da nossa vida. E bola para frente. E é assim que a gente consegue viver bem, gente. Então, fazendo uma análise, vamos analisar agora, à luz da razão, que eu falo sempre, da relação entre pecado e castigo. Nós vamos verificar o quê? Que este é um processo apenas de medo, temor, que foi usado pela religião para conter os nossos atos, não pela educação. Vejam bem, mas pela ameaça do repetitivo castigo. Olha a diferença disso. Nós somos tolhidos pelo medo, não faz isso.
Você vai para o inferno se fizer isso. Agora nós sabemos. A doutrina veio e abriu para nós. Olha, fulano, você pode escolher o que você quiser, mas você é responsável pela tua escolha. Se você escolher mal, você vai ter que se arrepender, vai espiar e vai ter que reparar. Se você não reparar agora, esse fato vai ser colocado na nossa bagagem espiritual vai ter de ser resolvida em algum momento. Porque tudo no universo é equilíbrio. Quando você ferir o equilíbrio, tem que ser reposto. Tudo que é nosso de direito, ninguém tira. Tudo que nós tiramos dos outros, que não é nosso, vamos ter que repor. É da vida, é causa e efeito. Pensando nisso, a gente já pensa, já age de uma maneira melhor. Esse é o nosso objetivo. Então, será que o temor é isso que Jesus queria? A gente aprendeu o Evangelho pelo medo, pelo temor? Será que é isso? Lógico que não. Jesus veio exatamente exemplificar o amor divino. Esse é o nosso objetivo. Então, as coisas acontecem dessa maneira. Tem dificuldades? Encaramos dificuldades? Sim. Por quê, gente? Porque ainda habitamos um mundo de provas e expiações e somos espíritos ainda imperfeitos, a caminho da perfeição. Ponto pacífico. Vamos errar? Sim. Mas que não sejam os mesmos erros. Que nós possamos aprender com os nossos erros. Eu errei isso aqui. Eu fiz um negócio ruim. Eu enganei a venda de um carro para uma pessoa falando que o carro estava bom e o carro fundiu. Eu lesei. Eu omiti algo em detrimento. Você aprende aquilo, às vezes você paga uma multa, o carro devolve, tal, que sirva de exemplo para não fazer mais isso. Então nós precisamos aprender, compreender que os nossos atos sempre terão reflexos. Então, o que de bom que possa nos acontecer está na mão de cada um de nós. Se você plantar coisas boas, automaticamente vai receber coisas boas. A colheita é boa. É assim que a gente tem que pensar. Então, para encerrar, tem uma frase que está lá no Céu e Inferno, no capítulo 7 de Kardec, que diz o seguinte: todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que dela decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Não se esqueçam disso. Vontade própria. Então, aquele momento, eu estou mergulhado no vício, qualquer que seja ele, mas seja um momento de reflexão. Meu Deus, será que isso está sendo bom para mim? Meu corpo está se deteriorando por causa disso. Minha família está se acabando. Será que eu estou vendo isso e continuo? É naquele momento que a ajuda do céu te ajudará, que a gente precisa entender. E a força vem. É dura? É, mas é possível. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Não importa a situação difícil que nós estejamos passando. Não. Vai passar. Quanto melhor nós nos conscientizarmos na nossa vida, nas nossas responsabilidades, e trabalharmos para corrigir as nossas falhas, reconciliarmos com tudo e com todos, as coisas vão ficar melhor. Pensem nisso com carinho. Ok, gente? Vamos agora, é o momento do passe, da fluidificação da água. Então, sinta-se o mais confortável possível, solta os ombros, braços, fique bem à vontade, respirando profundamente, sintam a energia da respiração, como se fosse a energia divina adentrando no nosso corpo pela respiração. Nesse momento que estamos, nessa harmonia aqui, e você na sua casa também, faça a mesma coisa, coloque uma jarra com água, para que ela seja fluidificada. Então, nesse instante, a espiritualidade que toma conta das nossas reuniões está chegando na casa de cada um, como está chegando aqui agora, depositando em nossas cabeças a energia que irá nos fazer bem,
que irá nos dar forças, coragem, que vai propiciar o nosso reequilíbrio físico, espiritual, emocional. E pensando nesse instante que estamos reunidos agora, queremos canalizar as nossas vibrações. Você também aqui em casa pode nos ajudar para o nosso querido trabalhador da nossa casa espírita que está hospitalizado, Marcelo Pedro, precisando muito de vibrações. E com certeza essa vibração está chegando até ele, vibração de cura, de calma, de confiança e sobretudo de esperança. E também nesse instante, a água que nós iremos tomar e a água da sua casa também está sendo fluidificada para que nós, quando a ingerirmos, vamos nos sentir equilibrados, como disse há pouco, física, emocional e espiritualmente. Que assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus nos acompanhe. Que assim seja.